Fala galera, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se, se possível deixa o like e compartilhe o nosso canal. Se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação entre amigos, onde por apenas R$ 36 vocês concorrem a um Gol geração 3 Power completo com suspensão fixa legalizada. E também tem a nossa quinta ação que eu abri, você concorre por apenas R$ 15 a um iPhone XR ou um Pix de 2.800. Essa rifa do iPhone /Pix são apenas 300 números, então essa vai terminar bem rápido. Galera, eu vou fazer um vídeo que talvez seja um pouco extenso. Eu vou falar sobre todos esses carros eu gosto muito, tá? Já vou deixar claro que não é o intuito jamais de rebaixar o carro de alguém. Eu não faço isso, apesar de ter alguns carros que eu não gosto, mas são poucos, acredite se quiser. Não é o intuito rebaixar o bem alheio de ninguém, mas inevitavelmente tem coisas que algum proprietário que o outro não vai gostar. Isso aí faz parte, né? Às vezes a pessoa é fã daquilo que ela tem, ou daquilo que ela almeja ter, ou daquilo que ela já teve, e não vai gostar. Enfim, já deixo aqui dito que eu não vou citar o Cadenza, tá? O Kia Cadenza, porque é um carro que eu sei que anda muito e tudo mais. Sei que é um carro relativamente ruim de mercado, mas é um carro que eu nunca andei. Eu não tenho nenhum tipo de experiência com o Kia Cadenza, né? Eu nunca andei, já vi o carro e tal, mas nunca cheguei a conviver, nunca cheguei a andar nesse carro. Apesar de saber da qualidade do desempenho e tal, nunca tive contato direto com o carro, então não vou falar sobre algo que eu não tenha um conhecimento aí um pouco mais profundo, tá? Outro carro que também deveria entrar, e eu não vou citar muito, é o Fusion V6. Por quê? Porque já tem, o Fusion V6 é um dos carros aí que eu tenho, aliás, todos os Fusions, tirando o híbrido, tirando o hybrid, eu tenho algum tipo de convivência, mas eu não vou citar o Fusion V6 muito, porque é um carro que já tem vídeo nele aqui no canal, com mais detalhes do que vai ser nesse vídeo, já que a gente vai falar sobre 4 carros no vídeo, 3 na verdade, mas vou colocar um aí a mais, para não ficar tão mais extenso do que já vai ficar, tá bom? Bom galera, falando aí de Azira 3.3 V6, tanto o 245 como o 265 cavalos, falando aí de Toyota Camry, falando aí de Ômega CD 3.6, tanto o 254/258 cavalos como o Fittipaldi de 292 cavalos e do Accord, assim como o Cadenza. O Accord até tive algumas experiências com o carro, mas é pouco, então vou falar minimamente sobre o Accord, tá? Não é um carro que eu tenho grande conhecimento, beleza? Bom pessoal, o mais potente de todos esses aí citados é o Ômega Fittipaldi, que é o Ômega que saiu no ano de 2011, o Ômega de despedida, um Ômega aí que tem 292 cavalos de potência. Na teoria é para ser o carro que anda mais, só que o que acontece? Ele é um carro muito pesado, ele é um carro bem pesado, ele é mais pesado que o Camry, mais pesado que o Accord, e ele é tração traseira. Obviamente a tração traseira para fazer uma brincadeira, fazer um zerinho, jogar de lado é muito legal, né? Só que em questão de desempenho ela vai perder um pouco de potência. A potência até chegar na roda, ela vai ter que passar por um cardan, chegar no diferencial e espalhar para as rodas. Então ele perde um pouco de potência por esse motivo. Então, deste modo, eu posso afirmar para vocês que dos carros citados, o Accord e o Camry são os carros mais rápidos deste comparativo, tá? Isso aí eu já posso adiantar para vocês sem medo de errar. O Azira, independente dele ser o 245 ou 265 cavalos, ele infelizmente não tem a pegada que esses carros têm em arrancada, em linha reta. Ele anda bem, não é um carro manco, nossa, que desprezível, desempenho não é isso, ele anda legal, mas ele não anda como o Camry, o Accord e nem mesmo como o Ômega Fittipaldi. O Ômega é que vai ter um desempenho mais similar ao do Azira, vai ser o Ômega de 254/258 cavalos, que é o Ômega até 2009/10, o Ômega que não tem ainda injeção direta, porque o Ômega Fittipaldi ele teve umas melhorias, é o mesmo motor, mas teve umas melhorias. Então assim, é o Ômega que mais vai andar perto do Azira, mas ainda assim, dependendo da situação, vai andar um pouco mais, tá?
O Fusion, galera, né, não é para citar o carro, né, não seria um carro que seria citado tanto no vídeo, mas eu tenho que dizer para vocês que desses V6 aí da época, os mais fraquinhos vão ser o Azira e o Fusion. O Fusion ainda mais, o Fusion ainda vai andar menos que o Azira, tá? O Fusion, além de tudo, limita 180 por hora, né? O Azira não tem essa limitação, mas uma coisa aí que seria interessante comparar é que aqui no Brasil não teve, mas lá fora existe o Azira 3.8. Esse Azira sim seria um Azira muito interessante da gente comparar com o Accord, com o Camry, com o Omega Fittipaldi, etc. Cara, comportamento dinâmico desses carros. Eu falei que eu não ia citar o Fusion muito, né? Não vou entrar em detalhes do Fusion, mas eu tenho que citar ele nisso aqui, o Fusion V6 AWD. Ele é um carro que faz bastante curva, um carro bem legal de curva, tá? O Omega também vai ser um carro aí bem interessante de curva, apesar de ser uma barcona também, ele faz curva legalzinho. O Accord, ele também não é perfeito em curvas, mas é um carro que também faz curva legalzinho. Mas aí o Azira e o Camry já ficam devendo um pouco, tá? Eu não gosto do comportamento dinâmico desses carros em curva. Eu acho eles muito molão, são mais moles que os outros carros citados, são mais moles que o Azira, são mais moles que o Fusion AWD, que o Omega, que o Accord. Eu não gosto, não sou tão fã da dirigibilidade em curvas desses carros, tá? Lembrando que não é a proposta de nenhum deles ser carro esportivo. O que a gente diz aí que, como eu disse na parte anterior, que o Accord e o Camry são os que mais andam, mas mesmo o Accord, que é um pouco melhor de curva que o Camry, não é um carro que é feito para ser um carro esportivo. Eles são sedãs médios, aqui no Brasil considerados grandes, mas lá fora médios, alguns aí grandes, que tem um motor forte e que andam bem, mas não são carros esportivos, beleza? Desempenho, galera, todos eles são motores acima dos 3 litros e V6, consequentemente nenhum desses carros é econômico, certo? Todos eles têm um desempenho bem similar. Eu não vou entrar em detalhes porque eu já falei em inúmeros vídeos de carros que desempenho também depende muito da tua região geográfica, né? Se tu mora numa cidade que tem mais subidas, rótulas, semáforos, então tudo isso aí vai influenciar no consumo. Se tu morar numa cidade que tem mais avenidas e tal, o teu consumo vai ser melhor. Mas um carro aí que tem uma vantagem na questão de consumo vai ser o Accord, porque o Accord, até determinada rotação, até determinada velocidade, você consegue andar apenas com 3 cilindros. Então ele tem uma vantagem aí que os demais não têm. Mas tirando essa vantagem do Accord, todos eles vão ter um desempenho aí bem similar. Questão de opcionais, o que mais vai ter diferença de opcionais é o Azira, porque o Azira sem teto solar ele não vai ter som Infinity, não vai ter farol de xenon, o painel central vai ser diferente, ele não vai ter umas coisinhas aí. Já os outros carros não, os outros carros já são nivelados, tá? O único que não vai ter opcional do teto solar é o Omega, independente de qual dos Omega, se a gente falar se for o Fittipaldi ou apenas o CD 2008, 2009, 2010, enfim, ele não tem opcional de teto solar. E o Omega 2011, o Fittipaldi, apesar dele ter ganho potência, ele perdeu alguns opcionais que ele tinha internamente. Retrovisor fotocrômico, ele tinha um DVDzinho na parte traseira aqui que ele perdeu, enfim, perdeu algumas coisas, tá? O Azira, quando equipado, independente de ser o Azira 2008, 9, 10 ou 11, quando ele é equipado com teto solar, que ele tem esses opcionais a mais, ele se torna aí praticamente a opção mais completa de todos, tá? Ele, inclusive na época que esses carros todos eram novos, o Azira ele ganhava muita vantagem porque ele era extremamente completo e ele custava menos, então ele tinha muita vantagem aí.
Espaço interno. Então, galera, aí é uma coisa que depende muito de regulagem de banco, né? Como você vai posicionar o banco e tudo mais. Mas em questão de espaço interno, o Azira, ele tem, independente de ser na frente ou atrás, ele tem um espaço interno muito interessante, tá? Ele tem, apesar dele ser tração dianteira, o túnel que fica aqui, né? Aqui embaixo, o túnel central é um pouco alto. O do Ômega vai ser o pior de todos, né? Por ser tração traseira, mas eu acredito aí, eu arrisco a dizer para vocês, é difícil, como eu falei, é difícil porque eu não medi, apesar de já ter andado em todos esses carros, eu não medi, não sentei atrás e tal, mas eu arrisco a dizer que se o Azira não for o maior em espaço interno, ele é um dos maiores de todos esses carros citados aí, tá? Acabamento interno, galera. Acabamento interno deles são bem similares. Tanto o Camry como o Azira, eles têm uns probleminhas no painel de trincar e aparecer umas marquinhas. É algo normal, sofre devido ao sol aqui do nosso país. Mas o acabamento interno deles é bem similar, tá? Não são carros que têm grandes falhas costura, grandes falhas em acabamento. É um acabamento aí bem similar. Já vi gente na internet colocando o Azira nesses pontos como melhor que os demais, mas eu, na minha opinião, mesmo tendo tido o Azira recentemente, eu acho ele muito parelho. Então nessa parte eu não prefiro dar primeiro lugar para alguém. Eu acho eles muito nivelados. Então são carros aí que você vai encontrar praticamente o mesmo acabamento em todos eles. E o Azira e o Camry tem esse probleminha de painel aí, mas não é nada que não dê para conviver. Questão de beleza, galera. É complicado, isso é algo muito pessoal, né? Eu acho todos eles bonitos. Aqui vale também pro próprio, né, citar o próprio Fusion aí. Mas dos 4 carros aí, do Azira, do Camry, do Accord, do Ômega, vamos citar o Fusion também. Eu acho, na minha opinião, o Camry é o mais feinho de todos, tá? Eu acho ele muito Corolla, não que isso seja ruim, mas eu acho que ele lembra muito Corolla. E o Azira de 2011, eu acho aquele carro espetacular, acho ele lindo, independente dele ser preto ou prata, o carro é lindo. O Azira mais antigo também é bonito, mas o 2011 para mim ele é maravilhoso. O Accord é um carro que o design dele eu acho surpreendente, é uma coisa assim que você não... Sabe aquela coisa que ele remete uma coisa assim que é do dia a dia, mas ele não é do dia a dia. Porque se você vê que é uma coisa diferente, né? O Ômega também, o Ômega ele é lindo o carro, ele parece um carro musculoso, parece um carro bombado, né? Esses Ômegas. Então é algo bem pessoal, mas na minha opinião, assim, no primeiro lugar eu não... Como eu falei antes, no que eu falei antes, é difícil colocar um primeiro lugar, mas o último lugar eu defino como o Camry. Pra mim, desses aí, o Camry é o mais feinho. Questão de custo-benefício, galera. Cara, apesar do Camry ser um tanque de guerra, do Accord aguentar bastante desaforo também, não dá para negar que o Azira ele é um carro que ele aguenta bastante, mas quando você tiver que fazer alguma coisa nele, seja preventiva ou corretiva, ele vai ser mais barato de mexer que esses carros, tá? E mesmo ele sendo japoneses e tal, Toyota, Honda, ele vai ser mais barato. E em questão de valor mais alto, claro, tem coisas no Accord que vão ser caras, no Camry também, mas disparado, os que mais vão ser aí mais custosos de manter são o Ômega e o Fusion, tá? O Fusion, ele, apesar de ser Ford e tal, ele é um carro relativamente pesado de manter, né? Desses todos esses, eu arrisco a dizer, eu digo para vocês que o Fusion e o Ômega são os mais caros de manter e o Azira é o mais barato, tá? O Azira 2011 tem aquele problema de CVVT que faz um barulho. O meu não tinha isso, mas é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que você pode comprar um carro com esse problema, que é um barulho que o carro faz na primeira partida do dia, mas não é um barulho que vai interferir no uso do carro, é apenas um barulho. É uma coisa um pouco cara para arrumar, sim, se você for arrumar. Tem gente que importa lá o comando e tal, mas é uma coisa que dá para conviver, é uma coisa um pouco cara de arrumar, mas dá para conviver. Já esses outros carros que eu citei, o Ômega, o Fusion,
eles vão ser carros caros de manter, até em parte de suspensão, amortecedor. Então, mesmo você comprando peças paralelas, é uma coisa que a gente não indica, né? Mas às vezes acontece, vai ser mais caro, tá? Mas eu acho que a principal questão que as pessoas sempre se perguntam é o que eu falei no início do vídeo, sobre desempenho. Muitos não estão nem aí para a questão do espaço interno, até porque hoje em dia o padrão de comprador desses carros geralmente pode nem ser pessoas com família, coisa. Às vezes o cara é solteiro, quer um carro bacana, um carro estiloso, um carro que anda bem, um carro que tem um ronco legal, então ele vai num carro desses que hoje em dia nem é caro, né? Mas se é por desempenho, cara, pode ter certeza que dos citados os que mais vão andar é o Accord e o Camry, isso aí não tenha dúvida. Em terceiro, o Ômega, tá? É claro, tudo também depende da tocada do motorista, mas vamos dizer aí que o Ômega fica em terceiro. E os mais fraquinhos pros carros citados, né? Eles não tem nada de fraco, tô dizendo pros carros citados. Vão ser o Azira e o Fusion V6. Se eu indico a compra, eu indico, inclusive, já negociei esses carros, tá? Como eu falei, desses citados o que eu menos tive convivência foi o Accord, mas já negociei esses carros, já tive o Azira do meu uso particular por 1 ano, então são carros aí que eu gosto bastante, mas são carros, galera, mesmo o Azira, presta atenção nisso, mesmo o Azira que é aí, vamos dizer que dá para se dizer que é o mais tranquilo de manter, no geral, ele vai ser o mais barato, vamos dizer assim. Mesmo assim, você tem que comprar esses carros em bom estado. Se você comprar esse carro com coisas para fazer, para te gastar 10 mil no motor do Azira, não é difícil, tá? Se o carro começar, porque sempre lembre-se, galera, que são 2 juntas de cabeçote, 2 cabeçotes, tantos comandos, não sei o que, é sempre o dobro, entendeu? Às vezes mais até, dependendo do que tu for falar no motor do carro. Então é complicado, vai ser mais caro, então tem que comprar esses carros em bom estado. O Ômega e o Fusion aí, cuidado, inclusive com questões da suspensão, que desses carros é cara. Eu não vou lembrar agora de cor, mas eu acho que a parte de amortecedor do Ômega é até mais cara que a do Fusion. Então sim, tem que ter cuidado, tem que comprar esses carros em bom estado. Como eu sempre digo, também ter atenção com a parte elétrica, né? Esses carros aí, nenhum deles é problemático, né? Como alguns carros que a gente cita aí, às vezes que tem alguns problemas crônicos, mas tem que comprar em bom estado para não virar bomba, porque qualquer coisa que você tiver que fazer, qualquer intervenção um pouco mais pesada vai ser cara. Aí quando eu digo caro, porque o pessoal sempre agora, o pessoal virou moda dizer, né, que o TSI é caro, que o TSI é isso, que não sei o que, e realmente uma bomba de alta, um bico, enfim, são coisas que são caras. Uma turbina é caro, mas se você pegar um carro desses que também tenha coisas para fazer, não é porque ele é aspirado, não é porque ele é um carro que tem fama de robusto, e a maioria desses aí que vai ser barato, tá? Se for coisas mais pesadas, vai ser cara a brincadeira. Então sempre buscar um com procedência, buscar um em bom estado, que não tem erro. Todos eles são carros muito bons. Um anda mais, o outro anda menos, um vai ser um pouco maior por dentro, um não vai ter opcional do teto solar, os outros vão ter. São coisas aí que vão ser diferentes. Um vai ter um estilo mais tiozão, o outro vai ter um estilo mais bad boy, vamos dizer assim. Mas todos eles são carros muito interessantes de se ter, todos eles valem a pena e são carros aí que hoje em dia tem um preço bem convidativo. Valeu? Tamo junto, galera!